Na Band FM, quem ama não esquece. Tudo na vida tem a hora certa para acontecer. Entenda, não é quando a gente quer. É simplesmente quando tem que ser. Eu passei por muitas coisas até chegar onde eu cheguei. E hoje, eu não mudaria nada do que eu vivi para chegar aqui e estar como e com quem eu estou. Eu era muito novinha quando eu me mudei para um povoado bem pequenininho. Minha mãe me criava sozinha e tudo era bem difícil. Com 14 anos eu já trabalhava e com 16 eu resolvi sair de casa e também do povoado, porque eu já me sentia adulta o suficiente para fazer isso. Quando eu era menor, eu costumava frequentar a igreja. Mas quando eu cresci, eu já não queria mais aquilo para mim. A verdade é que eu andava meio revoltada com a vida, sabe? Apesar de ainda ser nova, eu já tinha namorado 2 vezes e nenhuma tinha sido boa. Por conta disso, eu tinha colocado na minha cabeça que eu não acreditava mais no amor. Mas, bem no fundo, o que eu queria mesmo era justamente ser amada. Foi nessa fase que eu conheci o Wilder. Ele se tornou um grande amigo que sempre cuidava e se preocupava muito comigo. Depois de um tempo, nessa amizade toda, eu comecei a enxergar o Wilder de uma outra forma. Ele era bonito, cuidadoso, atencioso. De repente, com ele, poderia dar certo. Por que não? E como eu sempre fui muito decidida e direta também, eu falei com ele sobre os meus sentimentos. Namorar? É. Namorar com você? Isso. De onde você tirou essa ideia, Gláucia? A gente não é amigo? A gente é, mas você é diferente dos outros caras que eu conheci. Você me trata tão bem. Sei lá, a gente podia pelo menos tentar, você não acha? É que sabe o que é, Gláucia? Eu acho que eu preciso ser muito honesto com você. Eu nunca namorei antes. Nunca tive uma namorada antes. Não sei se você entende. Não sei se você teria paciência. Teria? É claro que sim. Eu achei super fofinho, pra ser bem sincera. Aliás, a empolgação dele também era muito gostosa e eu fiquei toda feliz. Nosso namoro já começou maravilhoso e daquele jeito intenso. A gente se gostava muito e ele me fazia bem demais. Eu até voltei para a igreja e mesmo ainda sendo jovem, já pensava em me casar. O Wilder também estava levando a nossa história muito a sério. Tanto que passou a trabalhar ainda mais para que a gente conseguisse realizar os nossos sonhos. No fim daquele ano, resolvi passar a virada na casa do Wilder, que era distante de onde eu morava. Mas lá eu acabei conhecendo a mulher de um amigo dele. Uma mulher que não gostava nem um pouco do meu namorado, porque dizia que ele arrastava o marido dela para fazer tudo de mais errado possível. A verdade é que ela não confiava no próprio marido. Mas a partir daquele dia, eu fui me deixando levar pelo que ela falava. Ela foi fazendo a minha cabeça. Me dizia, entre outras coisas, que o Wilder era um drogado. E ela falava com tanta convicção. Dizia até que tinha provas. Eu comecei a ficar bem confusa. Eu fui deixando todas aquelas mentiras entrarem na minha cabeça. Nós estávamos falando de casar, a gente falava de construir o nosso futuro, mas eu já não sabia quem era o Wilder. E por isso, eu decidi não me casar mais com ele. Na verdade, a lavagem cerebral tinha sido tão grande que eu não quis nem dar chance para o Wilder tentar se explicar comigo. Hoje eu vejo o tamanho da burrada que eu cometi, né? A gente se amava tanto, tanto, tanto. Mas na hora eu só relembrei os meus antigos relacionamentos e pensei que se eu desse a chance dele se explicar, ele ia conseguir me enrolar e eu ia cair no papo dele de novo. Então eu só entreguei a minha aliança para ele e fui embora com o coração despedaçado. Meu Deus, como eu sofri.
sofri tanto. Eu era ingênua, boba. Eu acreditei em quem eu mal conhecia e deixei uma história de amor linda acabar por uma bobagem. Foi muito tempo de sofrimento. E muito tempo também sem saber que rumo dar para minha vida. Até que um dia eu estava caminhando na rua, quando uma moto passou por mim, deu meia volta. Na hora eu fiquei super apreensiva, achando até que seria um assalto. Mas na realidade era um policial. Policial que eu não sabia ainda, mas que mais pra frente se tornaria o meu marido. O Romário era 29 anos mais velho do que eu e se interessou por mim assim, de cara. Ele me convidou pra sair e no começo até recusei. Mas depois ele me convenceu e nós fomos saindo até começar um namoro. Ele me passava uma segurança que até hoje eu não sei como é que eu defino isso. Com ele eu aprendi que existe uma outra forma de amor, uma outra forma de amar. Tinha aquela coisa, aquela sensação que eu sentia com o Wilder, mais passional, daquela, sabe, que tira o fôlego, que faz a gente se sentir adolescente para sempre. Mas também tinha outra com o Romário, aquela calma, que trazia paz, cuidado, tranquilidade. Depois de um tempo namorando, eu fui morar com ele. E não demorou muito para eu engravidar do meu pequeno Romarinho. Meu sonho sempre tinha sido ser mãe, ter uma família unida. E foi exatamente isso o que aconteceu por 9 lindos anos ao lado do Romário. Só que um dia, como qualquer outro dia, um dia qualquer, tudo mudou. O meu marido foi pego totalmente desprevenido saindo de casa. E ele foi assassinado a tiros de uma forma tão covarde. Eu ouvi tudo. Quando abri a porta, ele já estava morto. Foi um choque, meu Deus. Meu Deus, quanta tristeza eu senti. O Romarinho ainda era tão novo. Foram os piores momentos da minha vida e a única coisa que eu sabia é que eu precisava sair dali. Eu precisava sair dali. Eu precisava ir embora porque tudo me lembrava o Romário. E foi aí que eu decidi então voltar para o meu povoado. Foram tantos meses em depressão, mas é engraçado como a vida se encarrega, né, de encaixar tudo. Acontece que o irmão mais velho do Wilder, aquele meu namorado lá do começo, acabou se casando com a minha mãe e por isso, em um povoado tão pequeno, foi inevitável a gente se reencontrar, né? Não tinha como, a gente ia se esbarrar uma hora ou outra. Para ser sincera, depois de tantos e tantos anos, eu não achei que tinha restado nenhum tipo de sentimento por ele. Mas encontrar com ele com frequência acabou reacendendo algumas coisas dentro de mim. Eu vou pedir para que ninguém me julgue. Por favor. Não é que eu não tenha amado o Romário. Eu amei. Amei sim, eu amei muito. Eu sentia falta demais do meu marido. Mas eu não podia negar que a minha relação com o Wilder era complicada. Ainda mais pela forma como tudo tinha terminado lá no passado. Agora, de volta e praticamente sendo parente dele, as coisas foram mudando para nós dois. A gente se reaproximou e aí começamos com algumas paquerinhas, até que ele teve coragem de me chamar para ir ao cinema. Eu achei melhor não ir e ele perguntou se eu não confiava nele. Mas a verdade é que eu não confiava em mim. E naquele sentimento, sabe, que aquela menina de anos antes tinha sentido, que estavam ali insistindo em voltar. Eu não confiava nisso. Eu respondi a mensagem dele dizendo que eu não ia. Mas o Wilder me ligou e disse que já estava vindo para minha casa. Eu achei que era loucura. E falei que não ia abrir a porta porque, afinal, o que as pessoas iam achar de uma viúva abrindo a porta para um homem uma hora daquelas? Mas ele não desistiu e realmente apareceu na porta da minha casa. Abre a porta, Glaucia. Eu preciso falar com você. Wilder, por favor, vá embora.
você tá maluco? Eu não vou abrir a porta. Eu tô maluco por você. Eu nunca te esqueci, Gláucia. Todos os relacionamentos que eu tive nunca deram certo porque quem eu amava era você, sempre foi você. Para com isso, Wilder. Por favor, vai, abre logo. Me dê essa chance, vai. Vamos continuar de onde a gente parou. Pelo amor de Deus, as coisas não são assim. Eu acabei de ficar viúva, Wilder. O que as pessoas vão ficar pensando se eu andar com você aí pelas ruas? Não, vai embora, por favor. Deixa pensar, quem liga? As pessoas não gostam de ver as outras felizes, essa que é a verdade. O meu corpo tremia inteiro. Aquele amor forte, intenso, poderoso, aquele amor de adolescente voltou com uma força inexplicável. Eu não sabia o que fazer, nem o que pensar. Eu só pedi para o Wilder ir com calma, porque eu precisava pensar. Mas eu conversei com as pessoas que realmente importavam. E minha mãe, por exemplo, foi a primeira a me apoiar. Até o meu filho disse que queria me ver feliz. E isso me deu força para seguir em frente, sem me preocupar com o resto do mundo. Quem eu amava estava ao meu lado e por isso eu me permiti viver aquele amor. Parecia que eu tinha voltado no tempo e por causa do Wilder, eu conseguia sorrir de novo. Algum tempo depois nós decidimos nos casar. Mas antes do nosso casamento eu descobri que eu estava grávida. Só que não era uma gravidez comum, sabe? Infelizmente, eu acabei sofrendo um aborto. Além disso, eu precisei passar por uma cirurgia muito complicada. E por conta disso, eu precisei casar sentada, de tão debilitada que eu estava. Mas o Wilder me deu toda a força que eu precisava. Ele cuidou de mim como só quem ama de verdade, sabe, pode cuidar de alguém. Foram momentos difíceis, sim. Eu estava tão esgotada. Eu resolvi voltar a tomar remédio para não engravidar de novo. Eu tinha muito medo de passar por todo aquele sofrimento. Mas, num descuido, por ter esquecido de tomar o remédio, eu acabei engravidando. E aí eu fiquei realmente apavorada. Calma, não fica assim, meu amor. Como não? Eu sinto no meu coração que dessa vez, o nosso filho vai vir. A gente está acompanhando, você está se cuidando. Eu sei, Will, mas é justamente por isso. Eu ainda tô com muito medo de me iludir de novo, de pensar em tudo. Isso aconteceu outra vez, eu juro que eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Eu tô aqui do seu lado. Eu tô sempre aqui. Você sabe disso, calma. Vamos ter calma. Tá bom. A gente vai passar por tudo isso junto, sabe? Tá bom. E olha, eu tenho certeza. Nós vamos sair vitoriosos. Você vai ver. Eu sabia que ele também estava com medo. Ele também tinha sofrido demais a nossa perda. Mas o meu marido me deu tanta força que eu tenho certeza que também foi por isso que o nosso milagre aconteceu. Meu Natanael veio ao mundo saudável, lindo e trazendo ainda mais alegria para nossa família. O Romarinho agora tinha um irmão e nós não poderíamos estar mais felizes. Era muita felicidade. Hoje eu só consigo ser grata pelo marido maravilhoso que eu tenho. Os ensinamentos que eu tive e a família maravilhosa que Deus me deu. Hoje, eu sou uma mulher plenamente feliz, que ama e que é muito amada.